Seja bem-vindo ao podcast Superação. Esse é um projeto novo que surgiu a partir de uma ideia, tantas histórias bonitas que eu escuto todo dia no meu consultório. E um dia eu pensei, por que eu não posso compartilhar essas histórias? Por que eu não posso contar essas transformações que me ensinam a cada momento, né? Então eu aprendo tanto com essas histórias que eu resolvi criar esse momento, que é esse podcast, para que vocês também tenham acesso a essas pessoas, acesso a essas informações e transformem a sua vida. Então, a nossa ideia com o podcast é trazer essas histórias de superação, trazer o que mudou na cabeça dessas pessoas depois de um momento de desafio. Então, sempre a gente vai trazer uma história que tem uma virada de chave e o que isso traz de significado. Vocês vão ver que a gente aprende muito, muito com as histórias dos outros. E na cardiologia, a gente que vivencia tanto momentos difíceis, momentos de adoecimento e que de repente a gente consegue prevenir olhando para a nossa vida de uma outra forma, né? Mas com certeza a gente tem uma grande oportunidade de aprender com a história do outro e a partir disso mudar as nossas próprias escolhas. Eu quero ensinar você a decidir o que você quer para sua vida, não agir por condição, mas agir por decisão. Esse podcast nasce com essa ideia, nasce com essa intenção de te ajudar a tomar decisões importantes na sua vida. Espero que a gente possa contribuir para você e transformar como você tem enxergado a sua própria vida. E hoje para mim é um dia muito especial porque estou com um convidado que me ensina muito quando vai no consultório, que eu aprendo muito e que passou por um momento desafiador na sua vida. Eu, como cardiologista dele, tenho muita alegria, muito orgulho de recebê-lo aqui comigo, que é o seu Erasmo. Seu Erasmo, obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar meu convite de compartilhar a sua história. Tenho certeza que você vai impactar muito a vida das pessoas. Eu queria começar falando assim que a sua história me impactou muito e você pode ter certeza que você contando ela para as pessoas vão aprender muito. Mas antes da gente entrar no problema de saúde, né, que você vivenciou, que foi um infarto, né, seu Erasmo? Queria que você me contasse um pouco como que era o Erasmo antes do infarto, como que era a sua vida antes do infarto. Você pode compartilhar isso para a gente? Sim. Bom dia a todos. Primeiro Deus, depois do Dr. Fernando, agradecer de ter entrado na minha vida também. Tudo tem um propósito. Minha vida antes do infarto era sedentarismo, né? Depois de uma certa idade minha, eu entrei no sedentarismo. Tinha a questão do fumo e alimentação, né? São coisas que, graças a Deus, eu mudei depois do infarto. E agora a gente segue a rotina de tentar melhorar cada dia mais, né? Ficar atento na alimentação, tomar os medicamentos na hora certa. Cada dia a gente aprende uma coisa. E Erasmo, antes de ter acontecido o que aconteceu, né? Como que era a sua percepção de aproveitar a vida, né? Porque você trabalha, né? Tem família. Como que você encarava a sua vida no sentido de desfrutar a sua vida, desfrutar as pessoas que você ama? Como que você via isso? Você tinha essa capacidade de aproveitar a sua vida, as pessoas que você gosta? Se valorizava o tanto que você valoriza hoje? Nessa questão familiar aí, assim, sempre fui muito presente, sabe? Uhum, Com mulher, com minha filha. uhum, E falo para você que a questão maior que eu vejo o peso em mim é a questão da minha menina, viu? Porque tudo que eu faço tentando melhorar a condição da minha saúde, eu penso nela, viu? ela é um grande Ela motivador é o desse grande cuidado. motivador. Quando você olha para os seus hábitos, você comentou um pouco que você fumava, que Fumava. você era sedentário. Você tinha consciência ou já tinha recebido informações que isso poderia levar a um infarto? Eu acredito que dessa forma aí que você me fez a pergunta, eu falo para você que todo mundo vê, mas não importa. Eu mesmo, por exemplo, assim, ó, isso não tá certo, ou isso, mas não levava muito, muito a sério, não, sabe? Questão de saúde. Algumas das vezes eu conversando com a minha mulher, ainda fala, não, sou, corta esse convênio meu aí, tá caro esse convênio meu aí. Não, ela fala, não vai cortar não. Se tivesse cortado o convênio ali, pra você ver. A gente acha que era forte igual um touro e Uhum. tava frágil igual um bebezinho. E eu falo muito assim, né? As pessoas, às vezes, elas sabem que aquele hábito faz mal, mas sabem que não fazer exercício não é bom. Fumar, né? Não é bom comer comida gordurosa, mas elas não põem em ação isso, né? Elas seguem mantendo o mesmo ritmo de vida que não é saudável, mesmo tendo a informação. Isso vem de uma série de fatores, mas que, de repente, essa pessoa não consegue se enxergar como um merecedor de se cuidar. Ela é levada pelas dores da vida e por isso elas mantêm a mesma rotina, mesmo não sendo saudável. Até que acontece algo
forte, de forte impacto emocional, e isso vira essa chave, né? E eu acho que foi bem o que aconteceu com você. Mas é sempre importante eu dizer isso, né? Saber o que eu preciso fazer não necessariamente me torna capaz de mudar o que eu preciso fazer, né? Muitas pessoas sabem o que não é saudável, mas não conseguem virar essa chave, porque tem uma ligação emocional nesse hábito ruim, né? E aí, quando passa por um momento super difícil, às vezes essa chave vira, né? E vamos falar desse dia. Você lembra o que você estava fazendo no dia do infarto? Lembro. O que você estava fazendo? Era aniversário do meu pai. Tínhamos ido na casa dele, foi dia 28 de agosto. Voltamos para casa. Eu estava lavando o quintal quando me deu um mal-estar. Eu até comentei com a minha mulher, não estou bem não. Estou com um corpo ruim, não sei o que que é não. Terminei de lavar o quintal, começou a dor no peito. Aonde que doía no peito, era? No estômago mesmo. No estômago. Isso. Eu achei que devido à alimentação que a gente tinha almoçado na casa do meu pai, carne de porco, essas coisinhas, poderia estar me fazendo mal. Liguei para minha irmã, para ver para meus irmãos, ver se estava sentindo alguma coisa. Não, ninguém não. E aí a dor aumentou. E junto com a dor veio o enjoo. Então você teve dor na boca do estômago, Isso. enjoo, Enjoo. e você na hora pensou que fosse do estômago, problema Pensei. de digestão. Pensei que fosse problema de digestão. Eu vomitei e falei, vai melhorar. Só que era aquela questão assim de você vomitar e a dor ia só aumentando. Eu ainda comento e falo assim, ó, é o aperto de sucuri. Vai só apertando. Aperto de sucuri, essa eu nunca tinha ouvido. E a dor vai só apertando. Vai. Aperta não, aqui no meio do peito? No meio do peito. A sensação de aperto ela vai aumentando. Isso. Aí chega num ponto que no meu caso, você não consegue ficar em casa. Você tem que procurar atendimento. No meu caso. Outra coisa também que eu estou esquecendo, né? Nesse intervalo aí de vomitar, a dormência no braço. Aí, quando eu saí já para ir no hospital, já tava os dois braços dormentes. Então você começou com a dor na boca do estômago, deu vontade de vomitar, vomitou, Vomitei. né? E começou a adormecer os braços. Na hora que você teve o problema, você achou que fosse um problema gástrico, Na hora digestivo, foi. da comida. Quando eu fui pro hospital, eu já sabia que eu estava infartado. Tanto é que quando eu cheguei lá, eu avisei, passou na frente É de todo infarto, mundo. gente, é infarto. Passou na frente de todo mundo. Eu agradeço muito o rapaz que me atendeu primeiro lá na entradinha do pronto-socorro. Muito rápido, ele detectou que já era infarto e eu já fui para a sala. Eu comecei a passar mal, eu lembro, era umas 6h30, mais ou menos. 6h30. O mal-estar. 8 horas da noite eu estava fazendo cirurgia já. Olha para você ver o tanto que foi rápido. Que foi rápido. E eu perdi 20% da potência do coração. E isso é tão interessante, você comentando isso, Erasmo, e é importante a gente falar isso para as pessoas, né? Muitas pessoas acham que aquela dor, aquele desconforto é digestivo, a má digestão, é um problema gástrico e demora para procurar o hospital. Isso acontece muito, a gente como cardiologista vê isso demais, sabe? Às vezes demora a buscar ajuda e isso é muito relevante na consequência do infarto. Quantas pessoas que eu vejo histórias que ficaram, às vezes, horas em casa, achando que era só algo digestivo, algo gástrico, e não procurou ajuda, e aí teve um agravamento do problema do coração, né? E outra coisa muito relevante que você falou foi a rapidez no atendimento. A gente fala que no infarto, tempo é músculo. Quanto mais tempo você demora para ser atendido, mais tempo no diagnóstico, pior o resultado no tratamento do coração, né? Então, o fato de você ter sido atendido rápido fez muita diferença, mesmo no nível de gravidade do seu caso, fez muita diferença no pós, que é o que você está vivenciando hoje. Então, bons hospitais, com bons médicos que fazem um diagnóstico rápido e que sabem interpretar o eletro, que é o primeiro exame, né, senhora? A senhora lembra lá, né? Faz o eletro. No eletro, infartos como o seu, o médico já consegue, opa, é um infarto e tem que abrir rápido. Existe uma alteração no eletro que a gente olha, que através dessa alteração, a gente faz o diagnóstico rápido e já manda para a mesa de cateterismo, para desentupir, né? Quem não sabe, infarto é quando uma coronária, que é um vaso sanguíneo, ela entope. Existem vários tipos de infarto, mas o seu infarto específico é quando esse vaso entope 100%, fica todo fechado. Então, toda aquela região ali na frente do entupimento, ela não recebe sangue. Então, ela vai morrendo. Então, quanto mais rápido eu desentupir, melhor. Eu posso desentupir com remédio, por isso que dá AS, aspirina, você mastigar e outros remédios. Você pode desentupir com remédio ou
desentupir com um cateterismo rápido, que foi o que você recebeu de tratamento. Mas como você estava sentindo esse aperto de sucuri, que eu achei muito boa essa descrição e isso é muito interessante, porque a sensação de aperto é muito grande. Você achou que fosse morrer? Você teve a sensação que ia morrer? Indo para a mesa de cirurgia, eu pedi a médica para conversar, a equipe lá, eu pedi para conversar com a minha mulher. Você pediu por quê? Porque eu achei que eu ia morrer. Você achou que ia morrer? Eu achei que eu ia morrer. Eu conversei com ela, pedi o que eu queria que ela fizesse. Desculpa aí, gente. Não, mas eu quero é que você conte isso pra nós, assim, porque isso tem certeza, Erasmo, que isso vai ajudar muitas pessoas a se cuidar. Você pensou que ia morrer e falou assim, quero falar com a minha esposa pra orientar ela. Pedi o que ela fez, o que eu queria que ela fizesse, né? Ficou conversado. Você deixou tudo pra ela explicado. O que eu queria que ela fizesse. Isso é muito comum. A pessoa, quando ela passa por um infarto grave, ela tem a sensação de morte mesmo, né? E realmente é um quadro grave. Se a gente não fizer um tratamento certo, a pessoa morre, né? Aí vamos falar da coisa boa, né, senhora? Aí você foi lá, fez o cateterismo, né? Passou pelo procedimento. Aí você acordou no dia seguinte, você estava vivo, né? Vivo. Qual foi a sensação que você teve depois que você percebeu que você não morreu? O que passou na sua cabeça? À noite a gente não dorme, né? Na verdade, após a cirurgia que a gente fica no hospital, a gente não dorme. É agradecer a Deus, né? De ter dado mais uma oportunidade pra gente. E aí vem a parte do doutor e a nossa, né? Eu falo primeiro doutor, depois a minha parte eu não faço mais do que a minha obrigação. A Deus eu peço para me ver a minha filha moça, de depender menos de mim. Isso eu peço. E a minha parte eu procuro fazer da melhor maneira possível. Eu fico restrito à alimentação, né? Tenho muito cuidado com o que eu como. E os exercícios físicos agora é quase que diário. Conta aqui para as pessoas, para mim também, né, senhora? O que mudou na sua cabeça? Porque antes você não fazia exercício, Não. fumava. Fumar. E por que depois disso você falou, preciso fazer exercício, preciso parar de fumar? O que mudou na sua cabeça, na sua forma de enxergar a vida? Porque é a mesma pessoa, né? É o mesmo ser que fumava e que não fazia exercício. Por que agora ele não fuma? Por que agora ele faz exercício? Por que agora ele quer ver a sua filha adulta e ele se dedica para isso? Ele toma remédio? O que mudou de significado na sua vida depois do que aconteceu? A gente dá mais importância à vida, dá mais importância a pequenas coisas que acontecem. Isso eu falo para quem a gente conversa, quem a gente tem mais afinidade, eu falo, ó, tenha muito cuidado com a forma que você age, de pensamento ou em fazer as coisas mesmo. Seja mais maleável, tenha o coração mais amável, não seja muito ruim não, que a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. A hora que eu sair daqui, eu não sei o que vai acontecer comigo lá fora. Então, seja mais maleável com tudo. Se puder dar mais um beijo, não dá. Se puder falar que eu te amo para mais uma pessoa, fala. Mais um abraço. A gente dá mais valor nas coisas. Muito mais, né? Muito mais. E é isso que eu escuto todo dia quando eu cuido dos pacientes que passaram por situações como a sua. Quanto muda uma forma de enxergar a vida, né? E eu fico pensando assim, e acho que essa é a minha missão como médico hoje, é o que eu tenho lutado muito com as pessoas. E se eu não precisasse ter passado por isso, né? E se eu não tivesse corrido esse risco todo? E se eu tivesse mudado a maneira de enxergar a vida antes disso? Né? E se as pessoas que nunca infartaram ouvirem essa história sua e falarem assim, poxa, eu não quero passar por isso não, eu já entendi, já quero mudar hoje, né? E se a gente conseguir fazer isso com as pessoas, é por isso que eu quis fazer podcast, por isso que a Move, ela existe, é para isso, sabe, senhor Erasmo? Para que essa virada de chave, ela aconteça antes de ter esse evento grave, que foi grave, né? A gente sabe que o infarto, o risco realmente da pessoa morrer durante o infarto é grande, né? E quando a gente fala em prevenção, a gente bate muito nisso, mas como a pessoa não sente nada antes, muitas vezes ela não muda a forma de enxergar a própria vida. Mas, às vezes, ouvindo alguém como você, que teve os dois momentos de vida, às vezes entendendo que basta a gente mudar como a gente enxerga a própria vida para a gente tomar decisões diferentes, a gente consegue atingir pessoas e fazer com que essas pessoas mudem verdadeiramente a forma como enxergar a própria vida. Eu acho que essa é a minha missão. Eu falo muito assim, a gente como médico é instrumento, né? É instrumento. Quer dizer, a pessoa passa mal, ela precisa do instrumento para melhorar. Tem pessoas que melhoram, como foi o seu caso. Tem pessoas que não melhoram.
Tem pessoas que não têm uma segunda chance. Existe isso. Não tem. Agora, o tratamento foi o mesmo. O tratamento foi o mesmo. O nível de cuidado foi o mesmo. Agora, aquelas pessoas que têm a segunda chance, elas criam um significado. Elas mudam isso, né? Mas se a gente conseguir mudar esse significado das pessoas antes disso acontecer, eu acho que seria o melhor dos mundos, né? Mudar como a pessoa vê a própria vida, aproveitar os pequenos momentos, não guardar coisas ruins no coração, não perdoar as pessoas, liberar o perdão mais rápido, viver de forma mais leve. Se as pessoas começarem a enxergar isso na própria vida antes de perder algo que é importante, antes de perder alguém que é importante, se eu me desprender disso mais rápido, eu acho que esse é o melhor dos mundos, né? E é essa que é a minha missão, sabe? É isso que eu quero trazer. O podcast é para eu trazer histórias de vida, sim, mas para a gente transformar muito a vida das pessoas. Mas se você não tivesse infartado, vamos pensar assim, e se você não tivesse infartado, será que você teria a vida que você tem hoje? Eu já pensei isso várias vezes, sabe? Com relação ao infarto, eu vejo pelo lado positivo, sabe? Porque às vezes se eu não tivesse infartado quando eu infartei, eu não ia mudar, ia continuar da mesma forma. E daqui um ano, 5, 10 anos, eu infartar lá na frente e não ia ter a oportunidade que eu tive de novo. Ou, eu gosto de pensar assim também, ou às vezes não infartaria, vamos pensar assim, mas não aproveitaria a vida com tantos detalhes como tem aproveitado hoje. Faz sentido isso? Eu não tenho medo de falar hora nenhuma que hoje, com questão da minha saúde, a minha vida tá melhor do que antes. E isso, gente, uma pessoa que, né, senhor Erasmo, perdeu quantos por cento do funcionamento do coração? No infarto, 20%. 20% a menos de função do coração. Saiu do hospital. Como que você sabe? Conta um pouquinho pro pessoal. Como que você saiu do hospital nos primeiros dias? Como que você tava? Falta de ar? Conta pras pessoas. Nos primeiros atendimentos que eu voltei em retorno do Dr. Fernando, tava com muita falta de ar, cansaço. Na verdade, uns 15 dias que eu fiquei em casa, primeiro a gente queria só dormir. Só. O pós-infarto, isso eu falo pra vocês, viu? Não é fácil a superação da gente, nem a gente passar pessoalmente, viu? Porque a gente não vê melhor, a gente não tem experiência com nada daquilo, a gente acha, nossa, mas eu vou ficar desse jeito, vou ficar desse jeito. E eu falo uma coisa pra vocês, viu? Eu acredito que tenha infarto pior do que o meu aconteceu. E eu não fiquei bem não, viu? Se o que eu falei pra trás até agora bater no coração de vocês, de quem vivia mais ou menos a vida que eu falei para vocês, de sedentarismo, muda. Porque depois de um certo tempo que a gente tá fazendo as coisas, já fica tudo normal. Hoje eu consigo fazer o Parque Sabiá, que é 5 km e pouquinho, ou 5 km, eu consigo fazer correndo em 30 minutos. Tem dificuldade mais. E antes do infarto, você conseguia correr 5 km do Parque Não, Sabiá em 30 minutos? fazia andando, custando, em 1h10, 1 hora. Isso eu acho particularmente fantástico, né? Porque eu custa fazer 34 minutos, 32 minutos. E eu faço exercício, né? E aí eu vejo uma história como a sua, né? Que teve um quadro, a gente chama, tecnicamente falando, senhor Heraldo, de insuficiência cardíaca. É quando o coração fica fraco, pós-infarto, etc. E aí no começo do seu tratamento tinha uma dificuldade muito grande. Eu lembro que você chegou com falta de ar para dormir, para andar 10 metros, você já cansava, a mão fria. Eu lembro que eu pegava na sua mão estava fria, né? E é aquele cansaço que realmente incomoda para deitar, né, na cama. E a gente começou esse tratamento, começou esse processo de reabilitação, né? Que é o treinamento de exercício. Ajustamos os remédios de forma... Lembra que a gente foi aumentando as doses dos remédios, né? De forma progressiva. Aí, de repente, você já voltou um pouquinho melhor, de repente um pouquinho melhor, de repente eu posso fazer exercício, eu falei, pode, e começou a fazer sozinho, começou a aumentar essa intensidade, de repente você me manda um vídeo correndo no Parque do Sabiá. Isso pra gente que cuida, pra mim que cuida de você e viu sua história, eu fiquei tão feliz quando eu recebi aquele vídeo seu com a sua filha. Tá vocês dois correndo no parque, você aproveitando esse momento pra brincar com a sua filha e correndo e falou pra mim, doutor, muito obrigado por isso, eu nunca tinha feito isso na minha vida, agora eu tô aqui, eu tô conseguindo. Isso pra mim foi uma realização como pessoa, porque eu vi ali um valor de uma família, você e sua filha, né? Me realizou como uma pessoa, como profissional, porque eu vi que o tratamento deu certo e vi aí uma mudança de chave de vida que fez todo o significado. E aí a gente entende o porquê que essas coisas acontecem. Eu acho que quando a gente começa a olhar assim, fala assim, poxa, por isso que o seu Erasmo precisou passar por isso. Olha o que ele está vivendo hoje com a família, com a filha, como ele está se cuidando, como ele hoje está lidando com as pessoas. Tenho certeza que melhorou como pessoa também. E eu acho que esse é o grande aprendizado. A gente conseguir olhar para os desafios que a gente tem e tomar uma decisão. Tomar uma decisão de viver melhor, né?
Eu acho que isso foi fantástico, assim, ver essa decisão sua. E hoje fazer o que você faz é para poucas pessoas. Eu quero, as pessoas que estão aqui vendo esse vídeo, quem conhece Uberlândia, 5 quilômetros, quem corre o Parque Sabiá 5 quilômetros em 30 minutos? Queria que vocês comentassem. Quem consegue fazer isso hoje? Eu tô aqui com o Erasmo, pós-infarto, em tratamento, né, seu Erasmo? Toma remédio, né? Mas tem problema tomar remédio, seu Erasmo? Nenhum. Por quê? Porque eu já vejo o contrário. A medicação, ela melhora muito mais a minha vida. Então, não tem problema nenhum. Querer adoecer, ninguém quer. Aí é o pós. Aí você é obrigado e medicamento via oral. Pelo contrário, vai melhorar. E você, conta para as pessoas, você trabalha com o quê, seu Erasmo? Trabalho em farmácia. E é muito comum as pessoas irem comprar remédio reclamando? É. Reclamam? É. E quando você vê alguém reclamando de tomar um remédio que vai ajudar elas, Você fala? O que você fala? Falo, não. Um remedinho para pressão, tá ela comprando um remedinho para pressão, uma coisinha à toa. Nossa, toma esse tanto de remédio. Aí eu falo para ela. Eu conto a minha história para ela. Isso aí não é nada não, um remedinho à toa. Isso é propósito, gente. Agora imagina, você vai comprar um remédio na farmácia, quem te atende te ensina sobre a vida. Te ensina que o problema não é o remédio. O remédio é um instrumento para te ajudar a viver melhor, né? Aí quem vai comprar remédio com o seu Erasmo vai sentir isso, porque vai aprender com ele sobre isso. Isso é fantástico. Eu sempre falo, se você comprar um remédio da pressão e falar assim, poxa, estou comprando um remédio para tratar a pressão, você está errado. Você está comprando um remédio para poder ver a sua filha crescer. Está comprando um remédio para poder passear com a sua esposa. Você poder envelhecer sem depender de ninguém. É para isso que você está tomando um remédio da pressão. Não é para controlar a pressão. A gente precisa dar valor às coisas que a gente faz, dar significado. Então, quando você toma o seu remédio para o coração, não é para tratar o coração. É para poder correr no Parque do Sabiá e desfrutar desse momento com a sua filha. É para poder ver sua filha adulta e poder aproveitar seus netos. Acho que é para isso que o remédio é um instrumento também, né? E as pessoas às vezes põem barreiras em tomar remédio. Ah, porque eu não gosto de tomar remédio. Como se o remédio fosse um problema. Elas criam esse problema e muitos deixam de tomar, né, seu Erasmo? Não toma direito porque acha que o remédio que é o problema da vida dela, né? E como esse processo que você passou transforma. E aí agora você vende o remédio, você tem a oportunidade em cada venda de dar significado no remédio para as pessoas. Eu acho que isso é maravilhoso. Como a vida ela faz essa jornada com a gente e dá oportunidade para um monte de gente ouvir você no balcão, ouvir você agora hoje aqui. Por isso eu quis te trazer de convidado, porque, poxa, muitas pessoas precisam ouvir o seu Erasmo, porque a história dele é incrível. É um cara do bem, que eu sei que é um cara que só tem bondade no coração. Te deu muita obrigação, muita, muita. Além da sua capacidade, muita obrigação te deu. Te agradeço. E vamos continuar essa jornada junto aí por muitos anos, viu? Se Deus quiser, seu Erasmo. Eu que agradeço você ter aceitado o convite. Tenho certeza que quem assistiu o podcast hoje, que ouviu as suas falas, aprendeu muito. Essa questão da gente estar conversando assim de recuperação, eu lá atrás, lá na minha vida lá, minha mulher passou por uns problemas aí, coitada. Eu sei o que eu fiz para ela. Eu nunca nem comentei isso com ela, não, porque eu fiz foi pelo meu coração. Eu falo para quem é pai, sabe o que eu vou falar. É obrigação nossa fazer tudo pros filhos. É obrigação nossa de pai. Família, numa recuperação igual eu tive, eu dei muita obrigação à minha mulher, à minha menina. Minha menina, esses dias para trás, ela estava fazendo uma artinha lá. E eu zanguei com ela, né? Fingindo que estava brava. Ela chegou em mim e falou assim para mim: ó, papai, o senhor não pode ficar nervoso. Então não foi eu que falei para ela, foi a minha mulher. Então, assim, quem vive junto, tenha mais paciência um com o outro e procura fazer as coisas para ajudar um ao outro. No meu caso, lá atrás, lá na minha vida, eu já tenho quase 30 anos de casado. Eu sei o que eu fiz. Hoje eu dei muita obrigação da minha recuperação à minha família também. Muita. Igual eu já falei atrás aí, ó. Tem um coração mais macio que a vida da gente transforma em um segundo. Fica mais... É melhor viver de forma mais leve do que carregar as dores e acusação e não perdoar. E isso pesa a nossa vida e tira a oportunidade de aproveitar a vida melhor, né, seu Erasmo?
Muito obrigado, senhor Erasmo. Obrigado mesmo. Aprendi mais hoje ainda, né? Eu já conversei com você várias vezes, já te atendi várias vezes, mas hoje você me edificou mais com as suas palavras, aprendi mais com você. Fico muito feliz de você ter aceitado esse convite. E você que assistiu, eu tenho certeza que também aprendeu assim como eu. E isso é só o começo de uma jornada. Esse podcast está aqui é para isso, é para tocar você mesmo, para que você consiga tomar essa decisão de mudar como você se cuida, para que você não haja por condição, mas haja por decisão de cada dia na sua vida, fazer melhores escolhas. E para isso, a gente precisa de estímulo. E aqui a gente quis fazer um grande estímulo para que você realmente fique impactado e transforme como você tem olhado para a sua vida.